Graça e paz. Que Deus abençoe você de uma maneira poderosa. Estou aqui nesta manhã. Estou com a minha Bíblia aberta. E o tema que está preparado nesta manhã, em Gênesis capítulo 1, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Mas eu quero primeiro orar a Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma manhã, pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e nas nossas vidas. O Senhor tem uma bênção maravilhosa para a minha família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para cada ser humano, para nossas filhas, para mim e para minha esposa. Que Deus ponha a mão sobre mim, me dê sabedoria, Pai querido. Te peço, dê-te a unção do Teu Espírito sobre minha vida para que eu possa levar essa mensagem que salva, Senhor, para que eu possa cumprir a Tua obra aqui na terra, mas que o Senhor me dê sabedoria. Não permita que eu venha falar de mim mesmo, mas inspirado por a Tua palavra. Pai querido, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? E amém, Jesus. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o capítulo 1 de Gênesis, o tema da criação dos céus e da terra, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Maravilhoso, meus queridos, é que você imaginou uma terra sem forma, vazia, uma terra coberta, uma terra sem iluminação, sobre as trevas que seria o abismo. Mas a palavra de Deus afirma que Deus é Espírito e importa que servimos a Deus em novidade de Espírito. E eu vou repetir novamente aqui, no mesmo versículo 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E observando o versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã, o dia primeiro. Meus queridos, assim foi sucessivamente. A expansão, Deus criou com a palavra haja. A separação entre as águas também com a palavra haja. Nós observamos que o ser humano é apenas feitor, ou feitura de Deus, porque Deus o fez.
mas Deus é criador. E você pertence a esse Deus criador. A questão é que nós observamos que, conforme Deus foi trabalhando na sua obra, como comentei sucessivamente, Ele deu continuidade. E nós vemos a criação dos seres viventes, como foi. Em Gênesis 26, aqui do capítulo 1 e o versículo 26, o Senhor Deus disse assim: e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus fez o projeto, não estava fazendo o homem. Mas eu quero provar na Bíblia que Deus põe a mão no barro e faz o homem, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7. E formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Já vi algumas pessoas falar, eu tenho uma alma. Você não tem uma alma. A palavra de Deus afirma que você é uma alma vivente. Mas você não tem uma alma, mas você é uma alma vivente. E Deus falou assim: eis que todas as almas são minhas, mas aquela que pecar contra mim, esta morrerá. Então, aquele que pecar contra Deus, esse morrerá, essa alma morrerá. Porque você não tem uma alma, você é uma alma. E uma alma é uma pessoa viva, né? Mas se ela pecar contra Deus, ela morre, né? Mas a verdade é que a vida, o ser humano só tem vida porque Deus soprou nas suas narinas. E o dia que Deus requerer esse fôlego de vida, o ser humano vai para o caixão e do caixão vai para o cemitério. A história da criação é maravilhosa. Já tenho ouvido pregação de igrejas que dizem assim, que Deus não estava cansado para descansar. Nós podemos observar que Deus nunca parou. A obra de Deus, ela nunca para na terra, meus queridos, ela continua. Mas Deus está falando que assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Na medida que nós vamos lendo aqui em Gênesis sobre a criação, como Deus criou o mundo, nós percebemos aqui que o próprio Deus diz assim, que Ele fez o mundo em 6 dias. Em 6 dias. Deus levou 6 dias para fazer o mundo. Mas Ele começou o mundo no primeiro, Ele começou mesmo a sua obra. Ele está começando no primeiro dia da semana. E Ele para na sexta-feira. É um parágrafo aqui em Gênesis 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Foi à tarde e manhã, o dia sexto. Que dia seria o dia sexto? É o que o homem chama de sexta-feira, que Deus não tem nada como feira, mas é o sexto dia. Então Deus parou no sexto dia. Ele descansou. Ele descansou no sábado. E a Bíblia afirma aqui em Gênesis 2, verso 3,
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Você vai, como ser humano, você vai querer desmentir Deus aqui na sua palavra? Está escrito que Deus descansou aqui, né? Então não tem desculpa, Deus descansou. Por quê? Tem algo de alguém descansar sem estar cansado? Mas ele descansou. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo abençoou e santificou. Mas por que o sábado não podia ser outro dia? Porque Deus sabia que por causa das nossas imperfeições, devido às nossas falhas, porque o primeiro casal desobedeceu a Deus, a nossa imperfeição trouxe uma sensação de canseira, enfado, e precisamos parar na sexta-feira e repousar no sábado, não santificar o sábado, porque o sábado já é santo, mas você se santificar no sábado, porque Deus é santo e o sábado é santo. Os outros dias são abençoados, o sábado é separado e a palavra santo é separado. Então, se eu quero ser separado para Deus, eu preciso guardar o sábado. Preciso guardar o sábado para ser separado para Deus. Porque Deus abençoou. Ele não só abençoou, ele santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Na verdade, o mundo começou muito bem. Tudo era muito perfeito. Mas, em Gênesis 3, nós encontramos algo que nos chama a atenção. Algo triste. A tentação de Eva e a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. O que Deus disse para a mulher? O que Deus disse para Eva? Não comerá de todo o fruto da árvore do jardim. Não comerá. Não comerá. E assim a mulher... E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Isso é a Eva conversando com a cobra. Disse Deus, não comerei dele, e nem nele tocarei, para que não morrais. No verso 4, nós encontramos a serpente. Satanás, naquela serpente, usou aquela serpente para desmentir a Deus. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Sabe que Lúcifer, Satanás, queria ser igual a Deus lá no céu. Ele não conseguiu. Ele voltou, ele veio para a terra e foi realmente... se dirigiu direto ao casal. Tirar aquela paz maravilhosa que o casal tinha lá. Então, eu não diria que Satanás, eu não diria que Eva e Adão
era culpado de ter pecado. Inclusive, Adão e Eva não pecou, desobedeceu a Deus. Mas alguém pode falar, mas irmão, o seu Ivo, como não pecou? Porque tipo assim, irmão, quem pecou foi Satanás contra Deus, porque Satanás se levantou contra Deus, ele queria ser igual a Deus lá no céu, enganou a terça parte dos anjos e Deus o expulsou para a terra. E eles foram lá para o jardim do Éden, aqui no capítulo 3, justamente para enganar Eva. Mas eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você já viu uma cobra falando por aí? Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. Eu acredito que você também nunca viu. Como que Adão e Eva podiam acreditar que aquela cobra era uma pessoa? Podemos dizer que Satanás, ele entrou na cobra e a cobra foi dialogando ali com Adão, com Eva, com Adão, até que conseguiu enganar eles. E Deus falou que eles morriam e Satanás certamente não morrereis. Então, o diabo aqui, ele desmentiu a Deus. Ele é o mentiroso. Porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, ou que o fruto era bom para se comer e agradável aos olhos, era uma árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. A verdade é que o verso 7 diz, então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. Cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela variação do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmão, é incrível como que alguém pode esconder de Deus atrás de uma árvore. Na verdade, Deus, como Criador, já sabia tudo. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, Adão, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar, ouvi o som da tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondido. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu, comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Nós observamos que o homem sempre quer arrumar uma desculpa para pecar. Porque aqui, no momento, então, Adão está culpando Deus, culpando a mulher. Foi a mulher que tu me deste, ele quis culpar Deus, a mulher que tu me deste. Não é assim quando os casais começam a brigar, discutir, quando já não estão mais em harmonia, vêm as separações, os conflitos. Não é justamente Satanás que entra no meio e está dividindo as famílias? Queria deixar bem claro nesse tema que preguei nesta manhã. É por isso que Deus escreveu 10 mandamentos. Porque o homem desobedeceu a Deus. O ser humano desobedeceu a Deus. Mas Deus, ele quer que você tenha vida e por isso ele te dá uma oportunidade do arrependimento,
da confissão de pecado. Não importa o tanto que você já pecou. O importante é que Deus quer te dar uma carta em branco para você começar tudo de novo. Ele pega os teus pecados e joga lá na profundeza do mar e diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe por que o Senhor faz isso? Porque Ele me ama. Ele te ama. Ele ama a todos. A Bíblia afirma claramente, há um provérbio na Bíblia que diz que Deus, Ele se entristece Ele se alegra com a morte do justo, mas se entristece com a morte do ímpio. Mas com a morte do justo Ele se alegra. Então Deus não quer que você perca a salvação, Ele quer que você seja salvo. A decisão é sua. As pessoas se perdem porque escolhem o mal. Mas a decisão é tua, que vocês aprendam a tomar decisão nesta manhã, porque Deus quer que você tome decisões e dê mais um passo de encontro com Ele, que Ele quer te proteger. Ele é um Deus de amor. Este foi o meu tema. A minha oração é por todos vocês. Pedi para você que não esqueça de sintonizar o meu canal, A Hora da Verdade, lá no YouTube. Quando você estiver no YouTube, você vai encontrar um vídeo meu. E você vai clicar em cima do vídeo, você vai ouvir as minhas mensagens. E se você clicar em cima da minha foto, lá no meu canal A Hora da Verdade, você vai ver que vai aparecer todos os meus vídeos. E ali você vai poder ouvir pregações original da Bíblia. Deus te abençoe. Graça e paz. Fica com Deus. Amém. E amém, Jesus.